Eu era afiador de ferramentas de corte para madeireira, ganhava entre 3 e 3.500 reais por mês, mas sempre tive interesse sobre massagem, sobre ajudar pessoas e sempre buscando aprender cada dia mais. E um dia eu fui passando vídeos, procurando professor de quiropraxia, que eu conheci através de vídeos, e conheci vários, pesquisei vários, mas quando eu vi a sua proposta, eu me identifiquei com a proposta que você propunha de ensinar quiropraxia, de fazer mentoria, de nos dar um conhecimento para crescer na profissão. Então, eu resolvi comprar o seu curso e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu comecei a praticar os seus ensinamentos a partir do quarto mês, quinto mês. Eu já tive que começar a sair da minha empresa que eu trabalhava, prestar serviço para uma empresa como afiador de ferramentas, mas eu tive que parar de trabalhar porque eu não estava dando mais conta de atender as pessoas que estavam vindo para mim, ajudar elas com as suas dores, ajudar elas com as dificuldades que elas tinham na coluna. Eu saí do emprego que eu tinha e comecei a praticar só as integrativas, quiropraxia e massoterapia. E aí, daí por diante, não parou mais. Aí foi só crescimento. Tanto que você perguntou para mim no 7º mês como eu estava, com minhas práticas, quanto eu estava tirando. E eu já passei para o senhor que eu já estava chegando aos 10 mil reais, que era a proposta que o senhor tinha nos mostrado. Malvino, era levantar às 5 da manhã e trabalhar até as 5 da tarde, 12 horas direto, sem parar. E às vezes passava do horário, porque tinha que entregar as ferramentas todas arrumadas para o próximo dia ser trabalhado. Era uma rotina bem estressante, trabalhar muito e ganhar pouco. Pouco, assim, comparado com a quiropraxia, é muito pouco, mas para o secular das outras pessoas, para mim, era uma profissão muito boa, que me ajudou muito. Mas a gente teve o privilégio de conhecer você, como eu disse antes, mas era essa rotina, levantar às 5 da manhã, trabalhar até as 5 da tarde, 6 da tarde. E foi isso durante 30 anos trabalhando. Malvina, aquilo que eu falei para você, era das 5 às 5 da tarde, às vezes até passar, tinha que fazer hora extra, que tinha que entregar algumas cargas de madeira, e era bem estressante, muito estressante. E, assim, o salário, quando você fazia muitas horas extras, chegava a 4 mil. E era difícil de chegar, não era todo mês, né? Mas o salário fixo mesmo era 3.300. Além de afiador de ferramentas, a gente sempre gostou de artes marciais. E as artes marciais sempre nos mostram o caminho das pedras também, nos ajudam a se tornar uma pessoa melhor, nos ajudam a sermos uma pessoa responsável. E lá no Karatê, você aprende que o mestre te ensina você a fazer algumas manobras quando alguém se machuca. Ele coloca no lugar, ou tira o ombro, ou machuca o pé, ele vai lá e ele sempre fazia algumas manobras de quiropraxia nas pessoas, liberando a lombar, liberando a torácica. E aquilo foi me trazendo um desejo de aprender aquilo também. E ele me ensinou algumas coisinhas e era com isso que eu me virava. Era com isso que eu conseguia trazer ali para as pessoas com medo de machucar. Todos os cursos que você procurava na internet ou lá na minha cidade, todos eles. Se você não for fisioterapeuta, você não faz quiropraxia. Todos que eu pesquisei para mim fazer quiropraxia, todos eles me davam essa notícia que eu não podia fazer porque eu não era fisioterapeuta. E quando eu vi isso, você me falando no seu vídeo que você podia sim ser um quiroprata, porque você ia mostrar a todos que você podia ser um quiroprata sem ser fisioterapeuta. Você pode só repetir essa parte aí do fisioterapeuta, que eu criei um bannerzinho aqui. Beleza. Malvino, eu sempre procurei na internet cursos de quiropraxia, mas todos eles, sem exceção, todos eles
me falavam que eu tinha que ser fisioterapeuta para ser quiroprata. E você me trouxe essa notícia de que eu não precisava de jeito nenhum ser fisioterapeuta para ser quiro. Então, por isso que eu acreditei na sua proposta, porque quando você trouxe, quando você quebrou esse dogma de que no Brasil só pode fazer quiropraxia quem é fisioterapeuta, isso me interessou. Isso abriu a minha mente de que, sim, eu posso aprender quiropraxia. Porque você trouxe essa filosofia para a gente saber que no Brasil não precisa ser fisioterapeuta para ser quiroprata. E isso é que me trouxe o interesse de entrar no Instituto Malvino Terapias. A gente se sentia meio incapaz. A gente se sentia, assim, com a incapacidade de não saber o que estava fazendo e de, às vezes, querer fazer uma coisa que você não sabia, e isso trazia uma frustração, uma incapacidade, uma frustração de não saber o que deveria fazer, como fazer, com que pressão fazer, com que... É uma frustração de você não saber aquilo que você tem que fazer. E o que mais? Isso, quando você não consegue fazer perfeitamente aquilo que você quer fazer, você se sente frustrado, porque às vezes você quer fazer aquilo de trazer um alívio à dor de alguma pessoa, mas você não sabe como fazer isso. E aí é que veio esse desejo de aprender cada dia mais. Esse desejo de estar aprendendo para fazer um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade. A gente estava buscando esse curso de quiropraxia porque a gente via não só os seus vídeos, mas vídeos de outros quiropratas também, tanto nacionais quanto os de fora. E isso veio trazer o desejo de aprender isso, de ter essa possibilidade de aprender quiropraxia. Mas, como eu disse antes, também existia essa barreira de não poder fazer porque você não era fisioterapeuta. Até lá na minha cidade tem uma escola que ensina, mas só ensina para fisioterapeutas. E quando você apareceu com essa proposta de que isso não era real, que isso era um dogma que foi colocado aqui no Brasil, e que você não precisa ser fisioterapeuta para ser quiroprata. Isso é que me deu interesse de buscar o curso da Malvino Terapias. O voto de confiança foi basicamente isso, mas também no que você falava no seu vídeo, de que você se tornaria um quiroprata de sucesso, você se tornaria uma pessoa mais qualificada, você se tornaria um case de sucesso e que ganharia até R$10.000 por mês. Tudo isso veio trazendo a nossa mente que, sim, eu quero 10 mil por mês, eu quero ter uma pessoa de sucesso, eu quero trabalhar com quiropraxia, mas foi você que trouxe isso pra gente. Você que trouxe esse ensinamento de que sim, eu posso ganhar 10 mil por mês. Eu consegui vir para São Paulo para estar aqui junto contigo, Kiro Experience. Aí você vê o quanto a gente precisa lutar, o quanto a gente precisa saber como tocar as pessoas, como manobrar as pessoas. Porque assim, se você não colocar as mãos e não saber, como o senhor falou, onde está os nódulos, onde está a vértebra, como pressionar, como decapitar. Isso, se você não sabe com as suas mãos, você não vai ter uma segurança real no seu coração de que você está fazendo as coisas certas. Isso veio como um boom na minha cabeça quando eu vim aqui em São Paulo a primeira vez, e que me trouxe uma segurança incrível, me trouxe uma segurança de saber que as minhas mãos, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo aquilo que eu preciso fazer, quando fazer e quando não fazer, é o que trouxe a segurança, foi estar aqui, no presencial, pegando realmente aquilo que precisa ser feito, manobrar corretamente, pressão correta, velocidade correta, saber onde que está a vértebra, saber onde que está o nódulo ali para você soltar com as suas mãos, com o seu papo. Tudo isso foi aqui no presencial. Você aprende no online sim, aprende. Mas no tato é completamente diferente.
Você estar aqui e colocar a mão na pessoa e saber que aquilo lá vai trazer um resultado preciso, muito impressionante, assim, de pessoas chegarem lá no meu consultório com uma dor terrível e você conseguir trazer um alívio imediato à pessoa, rápido, eficaz e seguro. Como você disse antes, você tem que saber o que você está fazendo. Não é só ir lá e estralar a pessoa. A gente vê na internet muitas pessoas lá com um modelo bonita, isso, aquilo, vocês escutam os estralos, bonitinho, tudo tranquilo. Mas chega lá uma senhorinha que tem osteoporose, que tem veio entupido no pescoço, que não consegue nem descer do carro direito, ou vem numa cadeira de roda, ou vem lá faltando uma perna. Atende isso que eu quero ver. Se você tem segurança de colocar a mão numa senhorinha de 72 anos, que tem osteoporose, como é que você vai tratar se você não sabe o que você está fazendo com as suas mãos? Isso trouxe a segurança que eu precisava, de saber que eu não posso estralar quem está com osteoporose, eu não posso fazer uma manobra brusca numa pessoa que tem osteoporose, eu não posso manipular a cervical de uma pessoa que tem a basilar entupida, ou que tem o teste para fazer. E tudo isso trouxe a segurança que nós precisávamos, de saber o que estávamos fazendo. E isso vem trazendo para a gente uma segurança tanto na profissão quanto na vida, de você saber o que está fazendo, de saber aquilo que é preciso para fazer o correto. E não sabe, pensar que está fazendo. A gente faz o que é nos ensinado, de que se você só manobra uma pessoa, se ela puder ser manobrada. É uma vida bem estável, graças a Deus. Nós aprendemos quiropraxia como modelo de negócio, que a movimento-terapia nos ensina. E isso veio trazendo uma base bem segura para a gente. Como eu disse antes, eu ganhava R$3.300 no meu secular. E hoje eu já cheguei a tirar R$30 mil por mês. Então, é uma diferença absurda. É muito absurdo. E assim, todos os meses, com as minhas práticas integrativas que vocês nos ensinou, meu salário nunca baixou de R$10 mil. Então, a proposta que você fez de que todo aquele que aprender quiropraxia com movimento-terapias, que aprender e estudar, realmente vai ganhar mais de R$10 mil. E isso é realidade na minha vida. Todos os meses eu ganho muito mais do que isso. Mas tem que estudar. Tem que se interessar naquilo que você está fazendo. E não é só o dinheiro, como o Malvino disse. É consequência daquilo que você pratica. E a vida financeira minha, Malvino, graças a Deus, graças a Malvino Terapias, cresceu muito. Estou estável, posso viajar, posso pegar aquilo que eu conquistei e viajar com a minha esposa, com o meu filho. Posso vir aqui para São Paulo, ficar uma semana aqui com o Malvino Terapias, porque eu consigo, porque a vida financeira está me proporcionando isso. E assim, coisas que eu nunca tinha feito, de pegar uma conquista que eu tive, que foi de comprar uma caminhonete, que era um desejo meu. Eu tinha um carro, mas o meu desejo era sempre ter essa caminhonete, que é uma Hilux. E assim, Malvino, só foi proporcionado porque eu aprendi com você nos ensinando um modelo de negócio que dá resultado. E isso que está aí, que você está vendo, é uma conquista minha. Mas foi através da Malvino Terapias que nos proporcionou a ganharmos o suficiente para mantermos e comprarmos uma caminhonete. Isso assim, eu peguei essa caminhonete esses dias, Malvino, no finalzinho, ou no comecinho do ano, não lembro direito, e rodamos 2.700 quilômetros com a família dentro. Foi assim, uma sensação incrível de poder entrar num veículo que você sempre desejou ter, virar a chave e falar, é minha, eu conquistei. Eu tive o privilégio de acontecer isso comigo, Malvino, de ir lá, escolher o veículo que eu queria, entrar dentro, virar a chave. A emoção é impressionante, Malvino. A emoção de você conquistar aquilo que você queria através daquilo praxia que você aprendeu, isso é impressionante. É um resultado daquilo que você buscava, que você teve o privilégio de aprender com a Malvino Terapias. Isso foi, assim, espetacular na minha vida, espetacular. Hoje, eu tenho o privilégio de pegar esse carro que eu custei, essa caminhonete,
colocar minha esposa dentro, meu filho e ir para onde eu quiser. Como eu disse, nós colocamos a nossa família dentro da caminhonete e fomos tirar uma férias que eu nunca tinha tirado com a minha família. Eu quero ir lá viajar para uma cidade 200 km longe, eu pego a minha esposa, coloco dentro e vou, porque a condição financeira que eu tenho hoje me permite fazer isso. Isso foi conquistado através da quiropraxia, que foi nos ensinado pelo Instituto Movendo Terapias. E assim, Movendo, essa independência financeira, ela é muito boa. Ela te traz uma segurança de você poder chegar no final do mês, pagar suas contas e ainda guardar um dinheirinho. Isso é um privilégio que muitas poucas pessoas têm no Brasil. E isso eu conquistei aprendendo quiropraxia com o modelo de negócio do Instituto Movendo Terapias, que foi nos ensinado através do Malvino. Isso trouxe, assim, uma base financeira muito real, muito firme para a gente. E a gente sabe que quando nós conquistamos a nossa independência financeira, tudo que está à nossa volta vai melhorando. Tanto a nossa casa, quanto o nosso carro, a nossa saúde, o que a gente precisa, a gente tem dinheiro para comprar ou para pagar um exame. Isso, assim, é fantástico. É fantástico a gente ter uma segurança financeira. O que eu investi hoje, Malvino, e continuo investindo, porque a gente tem que aprender cada dia mais. O investimento feito, que eu fiz no curso do Movendo Terapias, já me proporcionou, assim, milhares de vezes o que eu ganhei, o que eu investi no curso do Movendo Terapias, o que eu ganhei é assim, é irrisório. Nunca devolveria. É assim, eu quero cada dia mais aprender com a Malvino Terapias, o Instituto Malvino. E assim, crescer cada dia mais. E se você quer aprender também, eu sou um resultado que estou aqui, botando a minha cara aqui para você ver que a Malvino Terapias transformou a minha vida. A Malvino Terapias trouxe para a minha vida financeira, a minha vida estrutural, minha casa, aquilo que eu precisava, a Malvino Terapias através do ensino da quiropraxia verdadeira, daquela que traz resultado. Eu estou aqui dizendo que eu ganho mais de 10 mil reais, muito mais do que isso. Porque eu posso falar, porque eu posso garantir, eu posso mostrar que eu ganho muito mais do que isso, do que é proposto pelo Malvino Terapias, e você também pode ganhar.